Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual foi anunciada inicialmente pelo Senhor, depois confirmada pelos que a ouviram? Aos Hebreus capítulo 2, verso 3. Ministério Pão Vivo, direto ao assunto. Continuamos falando das coisas básicas. Essas coisas básicas que são fundamentais para a nossa fé. Não adianta muita religiosidade. Não adianta sermos aquilo que se chama igrejeiros, sem saber os fundamentos da nossa fé. Por isso que o apóstolo Paulo foi aquele apóstolo zeloso, que teve a revelação de Deus e fez questão de passar para nós nos seus mínimos detalhes. Não podemos fugir de uma realidade. Ele tratou de coisas complexas, às vezes difíceis de entender. Aliás, o próprio apóstolo Pedro mencionou que Paulo tinha falado de coisas difíceis para entendermos. Mas, como a gente tem mencionado sempre, nós não podemos ficar só nas coisas preliminares, nas coisas elementares da nossa fé, mas partirmos cada dia para uma alimentação mais sólida. Quando nós lemos os primeiros versos desta carta escrita aos Romanos, no capítulo 6, ele trata de coisas fundamentais que nós precisamos saber. Quando se fala em batismo na igreja, no cristianismo, batismo é uma ordenança. Quase todos sabem que é uma ordenança de Jesus Cristo. Mas será que batismo é só uma ordenança? A gente percebe aqui nesta carta que não é simplesmente uma ordenança. Note que ele mostra que tudo que começa com o batismo fala de uma identificação com o Senhor Jesus Cristo. Identificação na sua morte, identificação no seu sepultamento e na sua ressurreição. Ele diz para os cristãos ali de Roma, a carta aí está diante de nós, e também o desafio é para nós. A lição é para nós. Ou não sabeis que aqueles que foram batizados em Cristo foram batizados
na sua morte. Mas só isto? Não. Ele nos mostra aqui uma sequência. Ele mostra que uma coisa produz a outra, está relacionada com a outra. Note, por estarmos em Cristo, termos sido introduzidos em Cristo, como consequência, nós não fomos só batizados nas águas, nós fomos batizados também na sua morte. Mas por que fomos batizados na sua morte? Porque fomos introduzidos nele. Nós estamos nele. Aí vem a consequência. Pelo fato da gente ter sido batizados na sua morte, nós fomos sepultados pelo batismo na morte. As águas do batismo, a nossa imersão é apenas uma figura de sepultamento, de um sepultamento. Não se sepulta ninguém deixando parte do seu corpo exposta. Quando se fala em sepultamento, se fala num isolamento total do corpo sobre os olhares daqueles que estão vivos. Na vida espiritual, nessa identificação aqui, ele relacionando o batismo na morte com o sepultamento, são duas coisas que estão interligadas. O batismo nas águas, batismo na morte e sepultamento com ele. Note que é tudo com ele, conforme a gente tem repetido nas Escrituras. Não aparece o nome de ninguém para intervir nos fundamentos da nossa fé, no perdão dos nossos pecados, na nossa redenção. Ninguém, o nome de ninguém. Por isso que o apóstolo Pedro disse em Atos 4:12, porque embaixo do céu, em cima da terra, nenhum outro nome foi dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. É claro que ele estava falando deste nome, Jesus. Jesus somente. E aqui no capítulo 6, ele completa, já que ele tinha falado do sepultamento, da morte, do sepultamento, ele então continua. Leiamos o verso 4. Fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado, aleluia, dentre os mortos,
pela glória do Pai, assim vivamos, assim também nós vivamos em novidade de vida. Note, semelhança assim, isto é, do mesmo modo que aconteceu com ele, acontece comigo, mas não para aí. Um fato vai se somando a outro fato, porque se temos sido unidos com ele na semelhança da sua morte, seremos também na semelhança da sua ressurreição. Isto é, assim como aconteceu com ele, assim como ele morreu, a gente morreu com ele, porque estava nele. Assim como a gente morreu com ele, quando ele foi sepultado, por estar nele, a gente foi sepultado juntamente com ele. E, consequentemente, esta semelhança, assim, aconteceu também na ressurreição. Ele foi ressuscitado pela glória do Pai. Isto teve efeito em nós também, aconteceu conosco também. Mas vem aquela pergunta: como aconteceu isto? Eu não senti nada, eu apenas leio isto, eu apenas estou ouvindo. Note, aqui está falando de algo posicional na nossa experiência, no nosso dia a dia. A gente sai de um processo ou processos que falam de fatos e vai viver na experiência, olhando para o passado e sabendo o que? Aquilo que o apóstolo diz no verso subsequente, sabendo que o nosso velho homem, que velho homem que é este? Aquele que tinha parentesco com Adão, aquela natureza corrompida pela queda que gerou, conforme o capítulo 5 e verso 1, gerou a morte sobre todos os homens, porque todos os homens morrem, nós também, porque a gente pecou. Diz o apóstolo, foi um pecado, foi uma transgressão, uma ofensa, não semelhante àquela que Adão cometeu. Ele cometeu aquela transgressão violando um princípio de Deus. Mas não importa, nós fomos atingidos, nós fomos contaminados. É deste homem, é desta natureza má, ruim, que Paulo está dizendo aqui, sendo que é uma consequência dos fatos já mencionados atrás, anteriormente, sendo crucificado com ele,
o nosso velho homem, para que o corpo do pecado, veja, aquela imundícia passada, o corpo do pecado fosse desfeito, e não sirvamos mais ao pecado como escravos. Aleluia! Por tantas lições, por tantas profundidades, que à medida que surgirem vídeos novos, surgirão também lições novas. Fiquem na bênção e na graça do Senhor. Amém e amém.